olá, juniores, olá, Detetive Júnior. Feliz domingo, feliz dia do Senhor. Que alegria, hein? Poder encontrar você aqui novamente na nossa escolinha bíblica Boas Novas. E hoje é dia 28 de fevereiro. E aí, como é que você passou a semana, hein? Eu sei que já tem algumas crianças que já recomeçaram as aulas na escola. Espero que esteja sendo um ótimo recomeço em poder reencontrar os amigos, os professores, mesmo online ou presencial. Sempre é bom recomeçar, porque a gente sabe que sempre um novo ano, né? Vai vir novas descobertas, novos aprendizados, novas amizades, tudinho novinho que Deus tem preparado para você aí ao longo desse ano de 2021. E tenho certeza que esse ano também será um ano de crescimento aqui, no conhecimento da palavra de Deus, detetive. Pois é, quanto mais a gente conhecer esse livro, que é a palavra de Deus, vamos conhecer aquele, que nos criou, o Criador. A palavra de Deus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que isso quer dizer? É que você deve priorizar, deve colocar em primeiro lugar na sua vida a leitura da palavra de Deus, o tempo de oração que você passa com Deus, o tempo de louvor no seu dia a dia. E aí, as demais coisas Deus vai abençoar e vai acrescentar na sua vida. Você quer se tornar uma criança inteligente na escola? Você quer se tornar um bom filho, uma boa filha, um bom amigo? Essas coisas Deus vai abençoar e vai acrescentar na sua vida à medida que você, buscar primeiro o reino de Deus. Vamos lá, vamos buscar o reino de Deus? Então vamos partindo agora para a nossa investigação de hoje, que é a investigação número 6. Nós estamos aqui numa série sensacional que se chama A Solução. A solução do problemão do pecado. Pois é, nós já descobrimos qual era o problemão que existe nesse mundo aqui desde a criação do mundo, quando Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden. A partir de então, o pecado se espalhou por toda a humanidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nessa investigação. Por que será que as pessoas pecam, hein? Por que será que é tão bom o pecado? Por que será que atrai, dá vontade de experimentar o pecado? Por que será que quando a gente peca, a gente acha que nada vai acontecer, hein? Pois é isso que a gente vai falar nessa investigação de hoje. Então prepare aí a sua Bíblia, que é o seu manual de investigações, e pegue aí a sua revista Detetive Júnior para anotar as pistas do mistério de hoje. Vamos lá? Partiu? Investigação? Vamos então, detetives, para mais uma investigação da nossa série A Solução. E para entrar na investigação, você precisa falar a senha, que está em Romanos 6:23. Pode falar a senha. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Romanos 6:23. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, que é a investigação número 6. E o tema dessa investigação é: parece bom, mas é ruim. Parece bom, mas é ruim. E será que parece bom, mas é ruim, hein, detetive? Para saber sobre isso, e antes de saber qual é o mistério de hoje, eu tenho aqui para vocês alguns presentes que vocês podem escolher, do número 1 ao número 5. Esses presentes parecem coisas legais, mas será que são mesmo? E aí, qual presente você escolheu? Vamos ver se é uma coisa boa? Então, para aqueles que escolheram o presente número 1, você ganhou um brinquedo quebrado. Não é nada legal, hein? Para aqueles que escolheram o presente número 2, você ganhou um celular quebrado. Xiii! Também não é nada legal.
Vamos então ver quem escolheu o presente número 3. Uma pedra. Parecia tão legal. Também não é nada bom. Agora vamos ver aqueles que escolheram o presente número 4. Agora vamos ver aqueles que escolheram o presente número 4. Dinheirinho falso. Só serve mesmo para brincar, não é mesmo? Vamos então ao último presente. Esse está com um embrulho tão lindo que deve ter uma coisa muito legal. Pimenta malagueta. Isso arde muito. Então, detetives, vocês gostaram do presente? Pareciam que eram coisas legais, não é mesmo? A aparência dos presentes enganou a todos. Eram tão bonitos os pacotes que pareciam haver coisas boas dentro, não é mesmo? Sabem, muitas vezes somos enganados pelas palavras e pelo jeito atraente das coisas. É por isso que temos que aprender a fazer boas escolhas. Então agora pegue o seu lápis e anote o mistério de hoje, que é: o que parece bom no começo, mas no final é muito ruim? O que parece bom no começo, mas no final é muito ruim? Para resolver esse mistério, nós vamos investigar na Bíblia o livro de Gênesis, os capítulos 2, 3 e 4. Vamos lá? Vamos à primeira pista? A primeira pista diz assim: o pecado de Adão e Eva e a triste consequência. Já sabemos até aqui que Deus plantou um lindo jardim e colocou Adão e Eva para morar ali. Pensem na beleza que havia nesse lugar e imaginem a variedade de frutas que eles poderiam livremente escolher para comer. Porém, entre todos os frutos, só havia um proibido: o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como vocês já sabem, Eva e seu marido comeram do fruto que Deus havia proibido. Depois disso, o pecado entrou no mundo e Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Quando vocês desobedecem, detetives, há consequências. Todo pecado há consequência. Até hoje, Deus nos dá a oportunidade de escolher entre uma vida que lhe agrada por meio de Jesus ou uma vida que não agrada a Ele. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 13 e 14, diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse verso fala sobre dois caminhos: um caminho largo e longe de Deus e um caminho estreito perto de Deus. No caminho largo, as pessoas vivem conforme a própria vontade, não se importando em fazer o que agrada a Deus. Por exemplo, elas acham mais fácil mentir do que dizer a verdade. Preferem colar na prova do que passar tempo estudando. Preferem fazer outras atividades do que ir à igreja. Essas pessoas que gostam de coisas fáceis escolhem um caminho largo. Já no caminho estreito, as pessoas querem agradar a Deus. Por isso, falam a verdade, estudam para se saírem bem na prova, deixam de ir a uma festa para ir à igreja e muitas vezes deixam de fazer certas coisas por amor a Deus e a Jesus. Na televisão e na internet só vem aquilo que agrada a Deus. Não é fácil percorrer esse caminho, mas nele temos a companhia do Senhor, que sempre está disposto a ajudar. E aí, já pensou em qual caminho você está, detetive? Pense bem e escolha o melhor caminho.
Muito bem, vamos então à próxima pista, a pista número 2, que diz assim: o pecado de Caim e a triste consequência. Depois de serem expulsos do jardim, Adão e Eva tiveram 2 filhos. O nascimento deles alegrou a vida daquele casal, assim como você, detetive, alegrou muita gente quando nasceu. Lembre-se que Adão e Eva foram criados por Deus sem pecado. Porém, seus filhos nasceram com vontade de fazer coisas erradas. Nasceram pecadores. Isso foi a consequência do pecado de Adão e Eva. Provavelmente, Caim e Abel aprenderam com os pais a maneira correta de levar ofertas ao Senhor. Um dia, os 2 levaram ofertas a Deus. Porém, ele não se agradou da oferta de Caim, o que fez Caim ficar muito chateado. Deus conversou com Caim, explicando que ele tinha a oportunidade de fazer o que é certo, de ofertar algo que agradasse ao Senhor. Mas qual foi a atitude de Caim? Hein, detetives? Isso mesmo, Caim ficou com tanta raiva que matou seu irmão Abel. Será que não havia uma opção melhor do que matar o próprio irmão? É claro que havia, mas infelizmente Caim deixou que a raiva dominasse o seu coração. Por isso sua escolha foi tão ruim. Como os pais dele devem ter ficado tristes com o seu comportamento. Depois disso, Caim precisou fugir. Imaginem só como deve ter sido triste para Caim viver longe dos pais e principalmente longe de Deus. Viram quanta consequência horrível Caim teve que aguentar? Vocês percebem como o pecado pode nos levar a cometer um outro pecado ainda pior? Por exemplo, se hoje você contar uma mentira, amanhã terá que inventar uma ainda maior para garantir que a primeira não seja descoberta. E quando a verdade aparecer, que vergonha, que tristeza, hein? Vejam, o pecado nunca traz alegria. Mesmo que no momento pareça a melhor escolha, no fim trará tristeza para nós e para aqueles que convivem conosco. A Bíblia diz que Caim nunca se arrependeu, nem voltou à presença do Senhor. E ainda levou outras pessoas, os seus descendentes, serem rebeldes também. Então, detetives, Caim viveu longe de Deus por causa do seu pecado. Hoje, nós aprendemos que o pecado leva a um triste resultado. Todos nós somos pecadores, temos o desejo de fazer coisas erradas. Mas e agora? Será que existe uma solução para o nosso pecado? Sim, existe sim. Na Bíblia está escrito que aquele que crer em Jesus e confessar o seu pecado, receberá o perdão. Jesus morreu em seu lugar para ser o seu Salvador. Agora você deve crer e confessar que é pecador e que necessita de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir daí, deverá viver para agradar a Deus, obedecendo a sua palavra. Então, escolher estar ao lado de Deus nos garante um final feliz, que é a vida eterna. Você crê que Jesus morreu para salvar você do seu pecado? Você crê que Ele é o único que pode salvar a sua vida? Você quer dizer isso a Jesus hoje? Quer tomar a decisão de viver obedecendo a palavra de Deus? Então, faça isso hoje mesmo em oração. Sabem, detetives, decidir agradar a Deus é a melhor decisão que podemos tomar. Não se esqueça, para agradar a Deus, você precisa lhe obedecer em tudo.
continue vindo à igreja, estudando a Bíblia e praticando o que você tem aprendido aqui na nossa escolinha bíblica. Assim, você estará obedecendo a Deus. Amém? Então, diante dessas pistas e do mistério de hoje, que é o que parece bom no começo, mas no final é muito ruim. E aí, já podem responder esse mistério? Então, a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. O pecado pode parecer bom no começo, mas no final ele é muito ruim. O pecado pode parecer bom no começo, mas no final ele é muito, muito ruim. Então, detetives, vamos escolher fazer sempre o que agrada a Deus, ainda que seja algo difícil de fazer. Jesus está sempre pronto a nos ajudar a vencer todo o pecado. E você deve fazer a sua parte, lendo a Bíblia diariamente, para aprender como viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos nessa? E aí, gostaram da investigação de hoje? Pois é, hoje nós vimos que o pecado, ele parece bom, mas é bem ruim. O pecado ele parece que é algo prazeroso, parece que vai trazer uma alegria, não é mesmo? Toda vez que nós pecamos, nós achamos que não vai acontecer nada, né? Quando a mãe fala para não assistir aquele filme, aquele canal de televisão, ou não jogar aquele jogo no computador, e aí você acha, que mal tem? Vai me trazer alegria, né? Vou me divertir, não tem nada de mal. E é assim que o pecado vem, e esse pecado da desobediência principalmente, a gente acha que vai me fazer feliz, que mal tem? Mas a gente sabe que o final, que o resultado do pecado, olha, não é nada bom. Pois é, o pecado sempre vai trazer uma consequência ruim, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós deveríamos morrer por causa do pecado. Mas o que aconteceu? Jesus, ele tomou o nosso lugar, ele tomou o castigo que era nosso, a punição de morte, e ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, precisamos reconhecer isso, reconhecer que Jesus ele morreu para nos salvar da morte eterna. Por isso que você precisa receber Jesus no seu coração como seu Salvador, entender isso, acreditar nessa verdade, e tomar Jesus para ser o seu amigo, o seu Senhor, porque Ele vai te ajudar a vencer todas as vezes que der aquela vontade de desobedecer, aquela vontade de brigar com alguém, né? Aquela raiva que vem de vez em quando, todas as vezes que vier a vontade de falar mal de alguém, todas as vezes que vier a vontade de colar na prova do amigo, ver o trabalho do amigo na escola. Então Jesus ele vai te ajudar a vencer o pecado. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos falar com Ele, vamos pedir a sua ajuda e vamos clamar pelo perdão que vem de Deus. Vamos falar com Deus? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que nós aprendemos hoje. Obrigado porque nessa investigação o Senhor hoje veio nos alertar que o pecado parece bom, parece que vai nos fazer feliz, mas o pecado não é nada bom. O inimigo vem muitas vezes nos enganar, vem nos tentar ao pecado. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor visite agora cada criança, cada junior. Ó Senhor, e se elas ainda não creram que o Senhor é o Salvador, que o Senhor morreu na cruz por causa dos nossos pecados, que elas possam crer nessa verdade e, ó Pai, receber o Senhor em suas vidas como seu Salvador. E, ó Deus, nós clamamos para que o Senhor venha nos perdoar dos pecados, venha arrancar tudo que é mal, todo pensamento para o mal, toda aquela vontade, Senhor, de rebeldia, de desobedecer o papai e a mamãe, toda aquela vontade
de magoar o amigo, de ofender, de falar palavras feias. Ó Senhor, que o Senhor arranque esses desejos dos nossos corações e venha, Senhor, nos conduzir, venha nos ajudar a agradar ao Senhor em tudo que fizermos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que o Seu Espírito Santo encha cada criança, enche a mente, enche o coração com a Tua palavra, com as Tuas verdades, para que cada dia mais elas possam resistir o mal em suas vidas. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Agora nós vamos cantar uma canção, vamos cantar um louvor a Deus. Porque se você quer ser amigo de Deus de verdade, você precisa ser inimigo do mal, inimigo de todas as coisas que te fazem pecar. Você precisa ter nojo das coisas que te fazem pecar. Por exemplo, na televisão, aquelas coisas feias, bicho feio nos jogos. Você precisa ter horror a essas coisas. E mandar embora da sua vida, mandar embora aquelas vontades de fazer o que é mal, de ofender alguém, mandar embora aquela vontade de falar palavras feias. Então isso é ser inimigo do mal. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor e vamos dizer a Ele que nós queremos ser amigo dele, amigo de Deus. Abandonar as coisas feias deste mundo que me fazem pecar. Eu vou lutar, vou me esforçar, não vou desistir. Sei que o Senhor vai me ajudar a resistir. Ele vai me ajudar, eu sei. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Um amigo de Deus é o vencedor. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. O inimigo de mansinho tenta enganar. Não seja bobo, você tem que vigiar. Nas brincadeiras, videogames, em qualquer canção, fique atento, se levante e diga não. Eu sou amigo de Deus, é inimigo do mal. Um amigo de Deus é um vencedor. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. E você, colega, preste bem atenção. Não dê bobeira em frente da televisão. O que não falta é bicho feio pra assustar você. Escolha bem o que você assiste na TV. Escolha bem. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Um amigo de Deus Tem que ser forte, um vencedor. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. Eu amo meu Senhor. Não quero nada em minha vida que me faça pecar. Do meu Jesus eu não quero me afastar. Eu sei que Ele me perdoa toda vez que eu erro, mas não quero entristecê-lo, eu quero alegrar. É isso aí, vamos alegrar o coração de Deus. É inimigo do mal. Um amigo de Deus é um vencedor.
É isso aí, eu quero ser amigo de Deus e inimigo do mal. A mentira, a inveja, a violência, todo o mal, ó, tô fora. E você, hein, detetive? Espero que sim, hein? Então agora é hora da nossa atividade. Prepara aí o seu material e fique atento às orientações da atividade de hoje. Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis, canetinha, uma régua e tesoura. Nós vamos confeccionar um folheto. Nós vamos confeccionar um folheto que representa o presente de Deus para nós. Hoje vimos que Satanás, que é o nosso inimigo, vem sempre nos presentear com o pecado. Mas o salário do pecado, ou seja, o resultado do pecado é a morte. Por outro lado, Deus nos oferece um presente muito maior e muito especial, que é a vida eterna. Então, nessa atividade, você vai utilizar uma régua para fazer um formato de cruz. E nessa cruz, você vai seguir as dobras e vai formar uma espécie de caixinha de presente. E você vai oferecer a alguém essa mensagem de Romanos 3:23, e diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos aprender como fazer? Mãos à obra? bem, como nós vimos para a atividade de hoje, nós vamos confeccionar aqui esse folhetinho
ó, em formato de presente, ó, para você. E aí ele se transforma o quê? No formato de uma cruz. Nessa cruz você vai escrever o versículo de Romanos 6, 23, que fala sobre porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, o presente de Deus para você é o quê? A vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus para você. Só basta você aceitar e crer nessa palavra, né, que o Senhor tem a vida eterna para sua vida. E aí você pode confeccionar e entregar para alguém que você queira que saiba dessa mensagem, alguém que não saiba ainda que Jesus é o Salvador. E aí você vai falar assim, olha aqui, eu tenho um presente para você, presente muito especial. E a pessoa vai abrir e vai receber essa mensagem tão especial. Bem fácil de fazer. Com metade de uma folha ofício você pode utilizar uma régua e aí você vai medir 10 centímetros aqui nessa parte de baixo e 5 centímetros nessas outras partes. Depois é só dobrar e aí forma como se fosse uma caixinha, um presente. Vamos lá, vamos fazer. Mãos à obra. Muito bem, ficamos por aqui na investigação de hoje. A gente se encontra agora no próximo domingo, na próxima investigação. E olha, hein, durante a semana, fica esperto aí, hein, detetive. Quando o inimigo vier aí te oferecer, ó, um pecado bem bonito pra você, dizendo que não tem nada demais, que você vai ser feliz assistindo aquele filme na televisão, aquele vídeo na internet, aquele youtuber no YouTube, não tem nada demais, aquele jogo, quando você faz aquele pecadinho escondido da mamãe e do papai, e aí quando você abre, você se dá mal, porque o pecado, olha, não tem nada de bom, só tem tudo de ruim e consequência ruim para sua vida. Então, vamos ficar atento e mandar embora todas essas vontades de fazer o que é mal, o que desagrada a Deus. Combinado? Que você tenha uma semana muito abençoada, uma semana vitoriosa, onde você vai vencer o mal em tudo, hein? Espero que sim, detetive. E a gente se encontra agora no próximo domingo. Lembrando que no próximo domingo já é o mês de março e nós vamos retomar o nosso cultinho online através do aplicativo Zoom, na parte da tarde, às 17h30, aqui também nosso encontro do Ministério Infantil. Você tem aí um dia muito abençoado e não deixe de se inscrever aqui no canal da Igreja Batista Boas Novas e dar um like para que outras crianças possam ter acesso a essa mensagem tão importante que é a mensagem da salvação. Um grande beijo da tia Lúcia, ó. Tchau!